Olá pessoal, estamos na nossa última videoaula do módulo 2. Hoje a gente vai ver matrizes, tá pessoal? O importante é que antes de ver matrizes, vocês peguem bem os conceitos do vetor. Como trabalha o vetor, como ele trabalha com índices dele, tá? Então é importante vocês pegarem bem vetor antes de vir para a matriz. Senão vocês vão se confundir bastante com matriz. Tá? Se você já consegue fazer seu códigozinho com vetor, entendeu, tá bacana? Então vamos seguir a nossa aula aqui de matrizes. Lembrando que o nosso curso está ficando mais difícil, tá pessoal? Então se você não pegou alguma videoaula, reveja a videoaula. Não pegou? Entra no nosso blog lá, sereiprogramador.blogspot.com e coloque sua dúvida ali que a gente, na medida do possível, vai respondendo, tá? Só lembrando de uma coisa, o vetor ele é mais ou menos isso, tá pessoal? Isto é, você tem a sua variável, né, o nome da sua variável, e vai ter as posições na qual a sua variável vai ter. Por exemplo, um vetor de 4 posições, ele vai ter 4 casinhas, então eu vou ter 4 locais que eu vou poder armazenar meus números, meus dados, o que eu quiser. Uma matriz seria o quê? Uma matriz seria vários vetores. Vários vetores formam uma matriz. Uma matriz ela trabalha com linhas, tá, pessoal? E as colunas dela, tá? Posso ter o tamanho que eu quiser na minha matriz, tá? Não importa. Então aqui seria como se eu tivesse 3 vetores formando uma matriz, né, pessoal? Eu tenho aqui, então, pessoal, é como se tivesse 3 vetores aqui, ó. Vetor 1, 2 e vetor 3, tá? Lembrando que a matriz também começa da posição 0. Mas uma coisa bem interessante da matriz é o que? Vetor você trabalha com índice. A gente costuma trabalhar com índice I, né? Índice I de índice, tudo. Então, então vetor na posição I, vetor na posição I, na posição I, na posição I. A matriz seria índice na posição I e J, que também seria uma outra variável na posição I também, tá? Vou explicar melhor aqui para vocês, que eu acho que vocês vão entender melhor se eu explicar aqui. Digitar nossas bibliotecas aqui, pessoal, bem rapidinho, não perder tempo. Pronto, digitei aqui, ó, nossa estrutura básica aqui do main, e eu vou trabalhar aqui com inteiros, trabalhar com um vetor de inteiros. Na última aula a gente trabalhou com float, né, números quebrados, vamos trabalhar com inteiro. A minha variável vai chamar número. Para um vetor a gente fazer o quê? Número de quantas posições? Vamos supor 4 posições. Numa matriz a gente vai fazer o quê? Isso. Isto é, a gente vai definir colunas e as linhas, isto é, o meu número, que é uma variável, que vai ser do tipo matriz, né? Vai ser uma matriz, ela vai ter 4 colunas e 3 linhas, tá, pessoal? Aqui eu também vou colocar o que? As minhas variáveis de índice, isto é, essas variáveis aqui que vão controlar qual posição da minha coluna e qual posição da minha linha eu vou estar naquele momento. Então eu vou colocar um I e um J. Um J. Podia ser H e F, podia ser A e B, tranquilamente não haveria problema algum. Tá? Eu só coloquei esse I e J, que eu costumo sempre trabalhar com I, índice, e o J que seria o meu segundo índice, né, pessoal? É coisa assim que aos poucos vocês vão pegando, que eu, por exemplo, faço um código, sempre que tiver I e J, eu já praticamente sei que eu estou trabalhando com matriz, porque eu não coloco essas variáveis sem ser para matriz. Então essas são as artimanhas que vocês vão aprendendo ao longo aí do tempo, tá? Aqui um CLR-SCR para limpar a nossa tela, tá? E a gente vai começar a digitar o nosso código for, né? Um vetor a gente também trabalhava com for, matriz também a gente vai trabalhar com for. For o que? I
igual a zero, vai começar de zero, né? I menor que 4, de 1 em 1, e mais, tá? A grande diferença fica aqui. Eu vou ter que colocar um for dentro de um outro for. J igual a 0, J menor do que 3, J mais. Eu posso fazer isso? Posso. Um for dentro de um outro for, pessoal. Então vai ser mais ou menos o quê? Quando o meu compilador entrar aqui nesse for, ele vai entrar aqui, ó. Tá lá, compilando, ele vai chegar aqui. I igual a 0, I menor que 4, I mais. Ele vai fazer o quê? Entrou aqui, entrou meu I valendo 0, tá? Ó, pessoal, entrou com meu I valendo 0, tá? Aqui eu acho que eu só inverti aqui, pessoal, o J e o I. Eu coloquei o J valendo as colunas e o I valendo as linhas. Tá, não tem problema nenhum. Vou trocar aqui, ó, só para não confundir que eu coloquei ali como sendo ao contrário, tá? Então, só para não confundir. Então, J, ele vai entrar aqui. J na posição 0. Isto é, meu J vai começar aqui, ó. Posição 0. Aí ele entra no outro for. I na posição 0. O I também é aqui, ó. Posição 0. Tá? Então vai ser aqui que eu vou fazer o quê? Pedir para o meu usuário digitar um número. É naquela posição que o meu usuário vai digitar um número. Digite um número. E vou fazer o quê? Armazenar esse número. Armazenar esse número aonde? Na posição que eu estou naquele momento. E qual é a minha posição que eu estou naquele momento? %d, que eu estou trabalhando com inteiros, vocês se lembram? Armazeno, e comercial, número na posição J e olha que tranquilo. Isto é, o usuário vai digitar o número, eu vou depositar ele aqui, ó, J0 e 0, tá? Após eu digitar isso, o código vai fazer o quê? Ele vai para cá e vai voltar para esse for, pessoal, tá? Quando o for só vai parar de ser executado quando essa condição for falsa. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai vir para cá e vai voltar para esse for. Tá? Então, prestem bem atenção. O for vai entrar aqui, entrou nesse for. Ele vai ficar dentro desse for até essa condição ser falsa. Quando ser falsa, ele volta para o começo do for e entra nesse for novamente. Vai ficar fazendo isso até essa condição ser falsa, tá? E volta novamente para cima, até também essa condição ser falsa. Vai chegar uma hora que essa condição é falsa. Ele vai fazer o quê? Vai vir aqui para cima. E vai chegar uma hora que essa condição também vai ser falsa. Ele vai fazer o quê? Pula esse, já que é falsa também. Pulou e vem aqui, tá? Então vamos seguir como o usuário vai ver isso. Ele vai entrar aqui, for J igual a 0, J menor que 4, tranquilo. J é igual a 0? É. J eu iniciei como 0. J é menor que 4? 0 é menor que 4. Então ele entra nesse for. I igual a 0. Meu I começa de 0. 0 é menor que 3? É. Então digite um número. E armazena na posição 0. Lembra? Iniciou de 0. Armazena aqui, ó. Nesse primeiro 0. Aí ele vai fazer o que? Armazenou, ele sobe por fora aqui, ó. O meu I vai estar valendo 2. Tá, pessoal? Olha, ele começou de 0, vai estar valendo 1. 1 é menor que 3? É. Então, digite um número. Aonde eu armazeno? O meu J, lembra-se que eu não entrei nesse fora aqui de cima. Ele continua valendo 0. Só que o meu I passou a valer 1. Então, o primeiro número eu digitei aqui, ó. O meu segundo eu vou digitar aqui, tá? Digitei, ele sobe de novo para o for. Incrementou, vale 3 agora o meu I. Né? Começou de 0, 1, 2,
Isso, o meu i vai estar valendo 3. 3. Aliás, o i vai estar valendo 2, né? Começou de 0, uma passada, vale 1. Duas passadas, vale 2. Vai valer 2. 2 é menor do que 3? É. Digito aqui, ó, na minha posição 2. Olha que interessante, pessoal. Ele vai subir de novo. Incrementou. Vale 3 o meu i. 3 é menor que 3? Não. 3 não é menor que 3. Então ele faz o quê? Não executa e sai e volta para o for lá de cima. Lembra-se que o meu j começou valendo 0. Ele incrementou, vale 1. 1 é menor que 4? É. Ó, j1 é menor que 4? É. Entro de novo no for e reinicio a minha variável i. Toda vez que ele entra no for pela primeira vez, ele inicializa de 0. 0 é menor que 3? É. Digite o número. Digitei o número e vai armazenar aqui, pessoal. Aqui. Subiu de novo o for. 1 é menor que 3? Porque incrementou. 1 é menor que 3? É. Digito aqui. Ele vai armazenar aqui. Incrementou. 2 é menor que 3? É. Ele vai digitar de novo outro número aqui. Entenderam, pessoal? Subiu. 3 é menor que 3? Não, 3 é igual a 3, então ele sai do for. Ele vem para cá, pula para cá, vem para cá. Opa, outro for. Sobe de novo. Lembra-se que essa é a terceira passada. Tá? Começou do 0, 0, 1, agora o j vale 2. 2 é menor que 4? É menor que 4. Então ele faz o quê? Volta de novo para esse for. E 0. Iniciou de 0. Aí ele vai continuar preenchendo aqui, pessoal. Aqui, 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 aqui e aqui. Entenderam? Ele vai ficar fazendo esse looping aqui praticamente até essa condição e essa ser falsa. Vamos compilar aqui. E vou salvar no código 10. Salvei. Executei. Ó, digite um número. Eu vou digitar todos os números aqui, ó. Entenderam? Vou fazer o quê? Vou fazer um print aqui, ó. Um printf para vocês entenderem aqui, ó. Coluna. E vou dar um /n. Compila, executa. Coluna, digite o número. 1, 2, 3. Coluna, digite o número. 5, 7, 6, 4 aqui. Coluna, digite o número. Outro número. Opa. Olha aqui, pessoal, para vocês terem, ó, coluna. Como se eu estivesse aqui, ó. Aí digitei 3 números. 1, 2, 3. Ele armazenou aqui, ó. 1, 2 e 3. Aí eu fui pro J valendo 1. Digitei mais 3 números. Ele armazenou aqui, ó. Digitei mais 3 números. Ele armazenou aqui. E, opa, mais 3 números. Armazenou aqui. Entenderam, pessoal? Só coloquei essa palavra coluna para vocês entenderem. Toda vez que ele entra nesse for aqui de cima, ele digita coluna. Depois ele só fica nesse for aqui, ó. Quando essa condição for falsa, ele sobe de novo e digita coluna de novo. Tá? É por isso que, ó, digitei 3 números. Ele subiu de novo para o for. E pediu mais 3 números aqui para mim, porque ele entrou de novo para esse for. Digitei mais 3 números. Subiu de novo para o for de cima. Digitou a palavra coluna. Aliás, escreveu a palavra coluna. E entrou no for de novo, ó, pessoal. Que vai digitar mais 3 números. Subiu de novo para o for de cima. Escreveu coluna na tela e me pediu mais 3 números. Vou digitar mais os 3 números. E acabou, porque eu não falei para o código fazer mais nada. Só perguntar para mim. Tá? Agora eu vou fazer o quê? Um aqui para ele exibir na tela. Ele vai me exibir na tela o que eu acabei de digitar.
tá? Pode ver que matriz, pessoal, não é uma coisa assim tão fácil de se entender, tá? Então você tem que parar, pensar, tem que lembrar aí como funciona um vetor. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Não entendeu? Reveja a aula, não tem problema nenhum. A aula está aí justamente para rever. Tem dúvida? Me mande pergunta no meu blog que eu também vou estar respondendo, tá? O importante é sanar as dúvidas realmente, tá? Aqui eu vou só print F, a mesma coisa que eu fiz ali em cima, pessoal. Perceberam? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui para exibir a mesma coisa, tá? Eu vou exibir o quê? Porcento de, e vou exibir número na minha posição J e na minha posição I, tá? Vamos executar. Vou digitar meus 3 números, mais 3 números, mais 3 números, mais 3 números, que são referente ao quê? São referente aqui, ó, 3, 3, 3, 3, certo? E ele me exibiu, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de novo, 1, 2, 3, 5, 6, 5, aqui, ó, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, tá? Só que eu vou fazer de um jeito diferente. Toda vez que ele for digitar a coluna, ele dá uma barra de espaço. Opa, aqui faltou um ponto e vírgula, por isso que deu erro. Aqui, ó, digitei 3 números, não vou digitar números na sequência. E me exibiu, ó, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Entenderam, pessoal? Então, basicamente é isso. Ele entra aqui, depois vai para cá, para cá, para cá. Posso fazer ao contrário? Pode fazer ao contrário. É só fazer aqui, ó, mudar. Ao invés de começar no J, começa no I. Ao invés do I, J. Tá? Aqui vou também modificar por I na minha forma de exibição, tá? Vamos tentar rodar para ver o que dá, se vai dar algum erro ou não. Também aqui a gente fica sempre na expectativa também, pessoal. Na maioria dos códigos aqui eu começo a digitar na hora aqui e a aula sai na hora aqui, tá? Então compila, não deu nenhum erro, executa. Digite um número. Digite outro. Outro, outro. E exibiu os números digitados. 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Aqui, tranquilamente, pessoal. O que é o importante? Vocês terem essa noção de controle. Onde minha posição está, onde o meu índice está naquele momento. Tá, pessoal? Começa sempre do zero. Depois ele vai ter que escolher um caminho. Ele vai preencher primeiro aqui, ou ele vai preencher primeiro aqui. No for que você define isso, tá? Se ele vai preencher primeiro as linhas, ou você vai preencher a coluna. No nosso caso, eu falei, preenche a coluna. Preenche essa, 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 essa. Depois troca de linha, tá? Depois preenche essa de novo. Tá, pessoal? Então foi essa a nossa aula de matriz.